Glória a Deus. A graça e paz do Senhor Jesus a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo nesta manhã. É um privilégio maravilhoso podermos estar junto com vocês, nesta manhã da nossa escola bíblica dominical. Queremos dizer a todos vocês que comecem a compartilhar, convidar os demais e que nós possamos ter uma manhã abençoada, uma manhã fervorosa na presença de Deus, orando, buscando e engrandecendo o nome santo do nosso Deus. Vamos orar e em seguida o diácono Adeval vai louvar ao Senhor com o hino do cantor cristão. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, louvado seja o teu santo e excelso nome. Senhor, nós estamos na tua presença santa e maravilhosa. A tua palavra diz que na tua presença, Senhor, há fartura de alegria. Então nós devemos estar alegres, Senhor, porque nós temos esse privilégio doce, maravilhoso, de podermos estar diante de Ti, diante da Tua presença santa e maravilhosa. Temos orado pelas vidas que se encontram enfermas, Senhor. São muitas pessoas enfermas que estão precisando do Teu poder, da Tua graça restauradora na vida. Meu Deus, muitas pessoas que estão fracos na fé, que precisam de um renovo, de um fortalecimento que venha de Ti, segundo é a Tua infinita graça e misericórdia. Pai, nesta manhã, nós te bendizemos por esse privilégio de podermos estar diante de Ti. Queremos apresentar aqueles que estão aniversariando no dia de hoje. São muitos conhecidos nossos que estão aniversariando. Que Tu esteja abençoando cada um e ministrando segundo a Tua graça, a Tua misericórdia e o Teu poder. Pai, nós Te louvamos nessa manhã por esse privilégio, pelo Teu amor e a Tua bondade. Aleluia. Em nome do Teu Filho amado Jesus, amém, nós Jesus. Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Estamos começando a nossa escola bíblica dominical. Você que está em casa, adore a Deus, participe, irmãos, Participe da escola bíblica dominical, porque é importante você ler a Bíblia, estudar a lição, para juntos nós aprendermos uns com os outros. E quero dizer a você, compartilhe essa live, para que as pessoas também possam ouvir a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Vamos louvar com o hino 162 do nosso cantor cristão, que tem como título Vigiar e Orar. Amém? Glória a Deus. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calma anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiai, Senhora, ao meio-dia e quando os sons da terra abafa mais de Deus a voz de amor, recorre a oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Bem de manhã e sem cessar, vigiai, Senhora, do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor, e conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Bem de manhã e sem cessar, vigiai, Senhora, e sem cessar vigia a cada instante, que o inimigo ataca sem parar.
Só com Jesus em comunhão constante é que o fiel vai triunfar. Bem de manhã e sem cessar, vigiai, Senhora. Glória a Deus, né, irmãos? Bem de manhã. Você já orou nesta manhã? Glória a Deus, né, irmãos? Amém. Glória a Deus. O crente tem que orar, tem que falar com Deus, né? Essa é a vitamina do crente, é a oração, a leitura da palavra e o jejum. Mas em primeiro lugar é o amor, né, irmãos? Temos que amar uns aos outros, temos que orar, temos que jejuar e temos que ler a palavra de Deus. Vamos ler um versículo da Bíblia, da palavra de Deus, para começar a nossa lição. Você vai encontrar em Lucas, capítulo 14. Lucas, né? É o terceiro livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos e Lucas. No capítulo 14 e o verso 33. Abra sua Bíblia em casa. Faça de conta que você está no templo junto conosco, né? Participando junto uns aos outros da escola bíblica dominical. Amém? E eu quero dizer aos irmãos, se desperte para ir para a igreja. Não tenha medo dessa pandemia, não. Tire o medo, né? Porque eu acredito que isso é uma armação satânica para impedir os cristãos, os crentes de ir para a igreja. Vá para a igreja, irmão. Coloque Deus em primeiro lugar. Vá para o templo. Eu sei que você é a igreja do Senhor, mas vá para o templo. Nós se unir juntos para adorar a Deus, juntos, unidos. Vá para o templo. Tire esse medo. Diga, Senhor, toma a minha frente. Toma a minha direção, que eu creio que não tem doença nenhuma que vai me pegar. Né, irmãos? Você vai para o mercado, você vai para a rua, você vai para a farmácia, você vai para o trabalho, você pega ônibus, você pega metrô, né? Você vai para a praça com os filhos, né? Se divertir. Você vai para a praia. E por que não pode ir para o templo, para a igreja? Jesus está olhando para a gente, irmãos. Tira o medo. O inimigo está se aproveitando dessa situação do governo, né? E colocando pânico e medo nas pessoas para não pegar a doença. E não pode ir para a igreja, mas pode ir para outros cantos. Jesus está olhando para você e para mim, viu, irmão? Né? Vá para o templo adorar a Deus. Você não vai pegar a doença no templo, não. Amém? Que Deus abençoe. Vamos ler o capítulo 33 de Lucas. Não, Lucas 14, versículo 33. O versículo 33 de Lucas 14, que diz assim, ó. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Né? Entendeu? Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O que é que Deus está dizendo com isso, irmãos? Né? Quando ele falou isso. Porque muitas vezes a gente somos pegados ou apegados com coisas materiais e que essas coisas, e muitas vezes com a influência do mundo, com algum sistema mundial que a gente se apega e não quer deixar, mas quer servir ao Senhor. Por exemplo, né? Eu falei da semana passada sobre a irmã do pastor Eloy e também eu esqueci de dizer que o pastor Eloy passou no mesmo processo. E quando ele disse que era um cristão, quando chegou em casa, os pais botaram para fora de casa. E a irmã dele, que foi a primeira, os pais botaram para fora de casa. Aí o que acontece aí nesse meio familiar? Se aquela jovem moça que aceitou a Cristo Jesus como Salvador, que Jesus salvou ela, né?
E ela disse em casa, anunciou em casa a seus pais: olha, hoje, Era Doralice o nome dela. hoje eu sou uma cristã, sou uma serva de Deus, sou uma crente. Os pais disseram: ou você renuncia a esse Jesus, ou você sai, ou você vai para fora de casa. Eu não aceito você dentro de casa. O que foi que ela fez? Ela renunciou, irmãos, o privilégio de estar dentro de casa com sua mãe e colocou Jesus em primeiro lugar. Ela saiu de casa, sem para onde ir, mas ela disse: meu Jesus eu não deixo. Aí é uma verdadeira discípula do Senhor, porque ela colocou em primeiro lugar Jesus. É difícil, né, irmãos? Deixou de estar com os pais dentro da sua casa e foi embora porque a mãe expulsou de casa. Se fosse outro, não, eu não vou deixar minha casa nem minha mãe para servir a Jesus, eu vou ficar em casa. Então ela não renunciou. Como é que ela podia ser uma discípula de Jesus? Ela colocou Jesus em primeiro lugar. A mesma coisa foi o pastor Eloy. E outros, não só foi eles dois não, teve muitos casos, muitas situações familiares que aconteceu e as pessoas, algumas desistiram e outras colocaram Jesus em primeiro lugar. Às vezes é o vício, né? Muitas jovens iam para o seminário, né? Porque a família expulsava de casa, ia para seminário, para fazer seminário, para ver como era voluntária lá no seminário, servindo de cozinheira, de faxineira, tudo, para que desse a alimentação dela. Tivesse um apoio lá fora. É, né? Outros são os vícios, irmão, né? A bebida, o cigarro, a droga, Prostituição. né? A prostituição. Quer servir ao Senhor e quer servir o mundo. Como é que pode? Jesus disse: olha, ou tu deixa isso e me segue, ou tu fica lá. Tu não pode ser meu discípulo. Essa é a palavra popular. Ou você deixa o vício, ou deixa a prostituição e me segue de coração, ou você fica lá. Porque para ser meu discípulo, você tem que me obedecer, tem que fazer o que eu quero. Essa é a verdade. Irmãos? Amém? Glória a Deus, né? Vamos começar no segundo ponto da nossa lição, que é na página 87, que diz assim, ó: a importância do discipulado. A importância do discipulado. E nós, irmão, temos que se despertar. Se nós confessarmos que somos filhos de Deus, somos servos de Deus, nós não podemos ficar na situação que nós estamos dentro de casa, com medo, irmãos. Vamos se despertar. Olha, uma coisa eu sempre digo: a gente só morre quando chegar o nosso dia. Porque em casa mesmo, você pode até adoecer sem nada. Você pode até adoecer sem essa doença, né? Temos que se despertar, irmãos. Temos que correr, temos que cultuar o nosso Deus. Quem está gostando disso é o inimigo, porque os crentes estão ficando em casa, estão perdendo força. E é verdade, viu, irmãos? Quantos jovens aí estão sem coragem de ir para a igreja, sem força de ir para a igreja, agora pode ir para uma academia, né? O diácono Adevaldo está falando isso aqui porque Deus está mandando, viu? Aceite se quiser. Pode ir para uma academia, se juntar com jovem, com rapazes, com moça, com amigos, com amigas, lá, né? Fazer exercício, né? Não sabe quem fulano, de onde o fulano veio, que fulano tá. Aí pode ir para uma academia. Agora não pode ir para uma igreja. Não tem desculpa diante do Senhor Deus Todo-Poderoso. Não tem desculpa, né? Pode ir para outros cantos, mas não pode ir para a igreja. Vamos se alegrar, irmãos, vamos se alegrar. Eu não sou mais santo que você não, eu sou um falho, eu sou pequenino, eu sou pó, sou cinza, sou um pecador, mas eu sou um pecador lavado, remido no sangue de Jesus, porque Ele me salvou. Eu não sou melhor do que você não, mas é a palavra de Deus que está nos mandando falar, né? Vamos se lembrar, vamos se despertar, vamos acordar. Quantas pessoas estão perdendo força de ir para a igreja por causa disso aí? Não vamos com essa polêmica do governo, dessas coisas não. Tá certo, 30%, mas vamos. Ontem eu fui para uma consagração de um amigo meu, a evangelista. Ele mesmo disse: levar a igreja aqui, o pessoal tá vindo, o pessoal tá querendo vir, o pastor não pode fazer nada. Né? Outras igrejas por aí estão tudo cheio, lotado, o pessoal estão indo. E eu apoio, irmão, eu sou de acordo, né? O diabo que caia por terra. O diabo caia por terra, mas eu sou de acordo ir para o templo, adorar a Deus. Amém?
E lá a gente estava louvando, bendizendo o nome do Senhor. E o diabo caia por terra, porque a verdade é que nós temos que se despertar, sair da nossa casa, voltar aos círculos de oração, voltar aos cultos normal. E o que Deus fizer está feito. Eu creio que nenhum mal vai acontecer conosco, com os servos de Deus. E se acontecer, nós estamos com Deus. E se o Senhor nos levar, o lugar que Ele vai nos colocar é melhor do que esse lugar, porque eu prefiro morar no céu do que viver na terra e morrer sem Jesus. Eu digo isso, eu digo a meu Deus nas minhas orações: olha, Senhor, se um dia o Senhor disser a mim, se eu renunciar a essa palavra, eu deixar o Evangelho para viver nesse mundo, eu prefiro que o Senhor me prepare, me leve para a tua glória, mas eu não quero ver nessa terra para perder minha salvação, não. É muito bom, a vida é boa, mas é melhor ainda com Jesus. Entendeu, irmãos? Então não vamos ter medo disso, não. Vamos ter, não. Quando chegar o nosso dia, vai chegar. E o Senhor vai levar, não tem ponto de correr, não. Ou morre de pandemia, ou morre de normal, porque quantas vezes eu pego... Olha, agora mesmo um amigo nosso morreu num acidente. Jovem, não foi de pandemia. Não só tem pandemia não, irmão. Isso é uma coisa que está acontecendo aí, o diabo está se aproveitando. É verdade? Mata. Mas tem muita mentira no meio, né? É muita manipulação do governo. E eu creio que você é uma pessoa inteligente e você sabe muito bem disso. E o diabo está manipulando cada vez mais esses governantes para nos fazer medo. E você é um servo de Deus, você é um corajoso de Deus, uma corajosa de Deus. Se desperte e caminhe para a casa do Senhor. Amém? A pastora vai ler sobre esse ponto aí, a importância do discipulado. Amém? E ela vai falar alguma coisa. O seguidor é importante porque soma. O discípulo é valioso porque multiplica. Quando ele diz que o seguidor é importante porque soma, é porque quando nós seguimos a Jesus, nós estamos somando aquela quantidade que estamos reunidos. Quando nós tornamos discípulos, aí nós começamos a fazer o quê? A evangelizar. Nós vamos ganhar. Aí nós começamos a multiplicar. Quer dizer, eu vou ganhar mais um. E quanto mais a gente vai evangelizando, mais a gente vai somando, vai se somando. E aquele que um dia foi um seguidor, né, que está só seguindo, ele vai se tornar um discipulador. Ele vai ter o prazer e o privilégio de poder pregar o evangelho. Então, Jesus como discipulador. Aqui fala sobre Jesus, é o seguinte, é uma pergunta que ele diz que vale ouro, essa pergunta. Se você só tivesse 3 anos de vida, só 3 anos de vida, o que você faria ao saber que só teria 3 anos de vida? Como Jesus, praticamente, ele sabia o tempo dele e calculando a história no livro de João, as 3 Páscoas que Jesus celebrou, que foram 3 anos, 30 anos, né, 33 anos, então os 3 anos de ministério. Aí nós vamos calculando e vamos analisar esses 3 anos de evangelho, o que Jesus fez nesses 3 anos de evangelho. Então, a pergunta é, o que Jesus fez nesses 3 anos? Qual o propósito de Jesus nesses 3 anos que ele viveu aqui na terra para trabalhar para o reino? Aí o autor fala sobre David Copperfield, que diz o seguinte, Jesus, ele fez o propósito na vida dele. Qual foi? Ter um grupo seletivo, especial, um público de poucas pessoas e um grupo de uma grande multidão. Ora ele pregava para uma grande multidão e ora ele pregava para um grupo seletivo, vamos dizer, ele pregava para os 12 discípulos. E ora ele pregava para uma grande multidão. Então, ele fazia o quê? Ele fazia discípulos. Então, muitas vezes, irmãos, nós estamos vendo
no que Jesus fazia, o trabalho, a obra dele, que era específica em fazer que o reino de Deus fosse conhecido, que o reino de Deus fosse evidenciado para as pessoas, que as pessoas tivessem o prazer de servir a Deus, a alegria, a satisfação, né, como Jesus ensinava ao público, à população, como Jesus ensinava aqueles que chegavam próximo dele, o prazer que ele tinha de ultrapassar as barreiras, e como era bom quando a gente podemos pensar a forma que Jesus fazia para a multidão e a forma que Jesus fazia com os discípulos. Eu encontrei com uma pessoa que me conheceu no início do Evangelho. Não era tão no início, quando eu estava no começo, mas vamos dizer 2 anos de Evangelho ou 3. E ali ela dizia assim, eu já sabia, quer dizer, depois de 3 anos, vamos dizer 30 anos que a gente não conversava. E ela dizia assim, eu sabia que no final você seria uma pastora, por causa da sua garra, da sua determinação de pregação do Evangelho. Como você tinha sede e fome de ganhar vidas para Jesus. Então você dizia, tem mais um, nós temos que pregar. Seja quem for. Então não fazia distinção de pessoa. A mesma coisa era o Senhor Jesus. Ele não fazia distinção de pessoas. Ele pregava ora para multidões e ora ele pregava para pessoas específicas, como nós vimos muitas vezes quando Jesus pregou para a samaritana. Foi ele pregando para uma mulher, só eles dois. Então, Jesus teve momento de pregar para um, de pregar para 12 e de pregar para multidões. Eram multidões, né? Era de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, quando houve a multiplicação de pães e peixes. Então, ali ele pregou para a multidão. Então, ele estava pronto, né? Ele estava pronto. Ele tinha uma filosofia pronta. Na hora que eu tiver a oportunidade de pregar para um, eu vou pregar para um. Se eu tiver a oportunidade de pregar para os 12, eu vou pregar para os 12. Se tiver a hora de pregar para a multidão, eu vou falar para a multidão. E a mesma coisa somos nós. Nós temos que ter esse pensamento, né, de que nós temos um ministério. Todos nós temos um ministério de ir e fazer discípulos. Nós temos que fazer discípulos. Nós temos que pregar o Evangelho. Então, ele deu uma importância a fazer esse discípulo. Ele deu valor à pregação do Evangelho. Então, nós temos que dar esse valor. Aí diz o seguinte, no ponto B, o coração da grande comissão. Aí, em Mateus 28, de 18 a 20. Primeira coisa, ir, fazer, batizar e ensinar. Então, desses no texto grego, somente um está no modo imperativo. Fazei. Todos nós devemos fazer discípulos. Todos temos que fazer. Então, a primeiro verbo de ir não quer dizer que nós temos que ir a outras nações ou ir a outros países e ir a outro estado. Nós podemos fazer próximo da nossa casa, dentro da nossa casa, nós podemos fazer discípulos dentro da nossa casa. Foi como meu pai fez discípulos dentro da própria casa, ensinando o Evangelho, né, no culto doméstico a cada um de nós, os seus filhos. Então ele diz, ide e fazei discípulos. Depois ele manda batizar e ensinar. Então, quando nós sabemos que a palavra nos diz que nós temos que fazer discípulos, é o coração da grande comissão do Senhor, é fazer discípulo, é o propósito nosso aqui na terra, é fazer discípulo. Nós não podemos ficar parados e satisfeitos, não. Onde nós chegarmos, nós temos que fazer discípulos, falar de Jesus para todas as pessoas. Quer a pessoa queira ouvir ou não. Até ontem, nesse encontro de Adeval com um amigo dele, o evangelista Walter, que já pregou na nossa igreja, né, como um presbítero,
ele, conversando com ele, disse que teve uma cidade que eles chegaram, não sei se foi Sairé, não sei qual foi a cidade que eles chegaram, e disse que as pessoas não quiseram receber eles, né, que era um grupo de 6 homens Salgadinho. a 8 rapazes, jovens, pregando o evangelho, e eles disseram que a cidade não quis receber eles. Eles disseram, e agora, o que é que nós vamos fazer? Então nós vamos fazer o seguinte. Foi um pessoal no sítio, lá na cidade de Salgadinho, um sítio chamado Queimadas, que eles não estavam querendo receber a gente, porque alguém foi na frente, usado pelo diabo, dizendo que nós éramos jovens que estavam invadindo as porteiras, entrando nas casas e assaltando. Veja como é que o diabo faz, irmão, para querer atrapalhar a obra de Deus. E lá na frente, numa vila, né, com algumas casinhas, né, o pessoal estava esperando a gente. Pode continuar, pastor. Mas não era bem esse assunto, era o outro de que a cidade não Era uma recebeu. cidade. Foi Sairé. Pronto. Cidade Aí de não Sairé. recebeu. Aí eles ficaram perguntando, e agora, o que é que nós vamos fazer? Foi como é que chama os padres naquela época? É o vigário, né? Chamava vigário. O vigário não queriam saber da gente, não queria, Não quis jeito apoiar. nenhum. Eles lá evangelizando, eles disseram, agora o que é que a gente vai Cidadezinha fazer? pequena de Sairé. Aí vamos bater a sandália, né? Tirar o pó, deixar a responsabilidade para lá, vamos para outra cidade e vamos pregar o evangelho em outro lugar onde querer receber. Mas a gente entrou a gente fez a obra do Senhor, né? Agora só no tal lugar que o vigário quis atrapalhar foi que a gente não entrou, entendeu? Para não haver Justamente o que eu disse, naquele lugar né? não se pregou o evangelho, mas onde teve a oportunidade da porta estar aberta, então a porta está aberta, tem que entrar para se pregar o evangelho, para se fazer discípulos, né? Isso foi há 35 anos atrás, viu, irmão? 34, 35 anos lá atrás. Então se faz discípulos. Até hoje nós temos esse objetivo dessa grande comissão. Então, lembrando que o discipulado é de um recém-nascido. Você sabe como é um recém-nascido? Quando chega um recém-nascido na minha casa, como é essa história de um recém-nascido, né? Todos nós, a maioria das pessoas já sabe como é a chegada de um recém-nascido. Tem uma preparação, tem o recebimento da criança e depois tem o cuidado. Um cuidado todo especial, né? Por que um cuidado especial? Para aquela criança não ficar doente, para aquela criança não pegar infecção, para aquela criança não possa pegar nenhuma coisa que a imunidade dela esteja correta, né? Que ela não possa passar por nenhuma dificuldade. Então, quando um bebê nasce, quem vai fazer o trabalho de neonatologia, que é no ramo da medicina, é na medicina. Aí diz, quem é que vai fazer esse trabalho? Que a gente sabe que no evangelho, quem faz esse trabalho somos nós. Nós é que fazemos esse trabalho. Então, como nós fazemos esse trabalho, nós temos o compromisso de pregar o evangelho para essa criança. Nós é que vamos dar o primeiro leite para ela. Nós é que vamos ensinar o evangelho para ela. Nós é que vamos apresentar os 4 primeiros evangelhos. Muitas vezes o certo, nós dizemos que é o evangelho de João, porque João apresenta Jesus bem minuciosamente. A pessoa vai ter uma experiência bem clara com o Senhor Jesus. Então, quem é que vai cuidar da saúde espiritual desse recém-nascido? Quem é a pessoa ideal? Nós sabemos que todos nós podemos dar o alimento àquele recém-nascido. Todos nós podemos. Claro que quando é um recém-nascido, falando de criança mesmo, quem vai dar é os pais ou alguém da família mais próxima é que vai começar a cuidar daquela criança. Então, quando nasce uma criança, espiritualmente falando, na nossa igreja, quem vai dar o alimento? Então, sabemos que tem igreja que tem aquelas pessoas preparadas justamente para ir para a casa da pessoa, para fazer o discipulado, para dar a primeira orientação, e as pessoas vão recebendo, vai se alimentando, né? Um dia da semana que não tem culto na igreja, aí a pessoa se dispõe, pastor, deixe comigo, essa vida que aceitou Jesus hoje,
sou eu que vou tomar conta dela, eu vou abraçar ela, eu vou orar por ela, eu vou ajudar ela, porque muitas vezes, irmão, a gente fica pensando que só porque aceitou Jesus já está livre de todos os problemas da vida, né? De todos os problemas. Então, todo recém-nascido precisa de cuidados especiais. A mesma coisa é um novo decidido. O novo decidido precisa de cuidados especiais. Por quê? Porque ele chega na igreja, aí ele sente amor, sente paz, sente a alegria, a satisfação. As pessoas falam com ele. As pessoas, quando chega em casa, é como a história que o diácono Adeval estava falando da minha tia Doralice, né? Que a minha avó falou para ela, olha, decida. Ou você fica com essa religião infeliz, com esse tal desse Jesus, ou você fica dentro da nossa casa morando com a gente. Se decidir por Jesus, pode procurar outro lugar, porque aqui dentro da minha casa eu não quero você não. E sei que minha tia terminou os dias de vida dela dentro de uma casa de farinha dos meus avós, bem distante da casa, porque minha avó não queria ela dentro de casa, porque ela era uma cristã. E ali foi um testemunho para a vida do meu pai, que mais na frente ele aceitou Jesus. E minha avó foi lá também e disse, olha, ou você deixa essa religião infeliz, ou você deixa de ser meu filho. E eu não vou mais lhe abençoar. Você não vai ser abençoado por mim. Ele disse, minha mãe, eu vou continuar com Jesus. E quanto à sua bênção, a senhora que sabe. Eu vou continuar pedindo a sua bênção sobre minha vida. Então, a decisão é importante. Mas quando chega em casa, começa a enfrentar os conflitos. Os conflitos vai vir dentro de casa. Começa uns novos conflitos. Ora, eu aceitei Jesus, agora eu penso diferente. Agora eu não faço mais isso, agora eu não faço mais aquilo, eu vou ler a Bíblia, agora eu vou ouvir hinos, eu vou ouvir essas coisas. Então vai ter uma mudança dentro de casa e as pessoas que estão dentro de casa não vão se agradar dessa mudança, não vão receber muito bem essa mudança. Então vai vir os conflitos familiares, vem os conflitos dentro da casa. Por quê? Porque ora ele encontra uma coisa dentro de casa, e ora ele encontra outra, porque umas pessoas que não é todo lá que aceita, que alguém aceite Jesus e fica feliz porque a pessoa está na casa de Deus servindo a Deus, mas tem algumas pessoas que não fica feliz e fica indiferente, não fala, não cumprimenta mais, fica intrigado porque a pessoa agora é de Jesus e agora agora mudou de pensamento e agora está com a vida diferente. Então está pensando diferente. Então isso incomoda para os demais. Os demais não vão concordar com o pensamento ou com aquilo que ele está fazendo. Principalmente quando se começa a ir mais para a igreja. Agora você só quer viver dentro da igreja, né? Eu escutei muito, agora é morcego. Morcego é quem vive dentro da igreja, então vai viver dentro da igreja. Aí vem aqueles questionamentos, vem aqueles problemas e aquelas dificuldades. E as pessoas têm que ter o quê? Sabedoria. E para vir essa sabedoria, espiritualmente falando, a gente tem que saber que eu vou ensinar, vou discipular, o diácono Adeval vai discipular e os demais tudo vão discipular. Quando a gente mais discipular, fazer discípulo, ensinar, com certeza eles vão estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E eles não vão desanimar. Porque quando vier os problemas da vida, as dificuldades da vida, que todos nós temos dificuldade, não adianta dizer, porque antes, quando a pessoa aceitava Jesus, dizia assim, venha e você vai ser feliz para sempre. E tem aquelas igrejas que vendem uma coisa, uma ilusão, como se nunca mais você vai ter problema, nunca mais você vai ter dificuldade. E na realidade, todos os dias o problema chega para nós. Todos os dias vai vir dificuldade, vai vir problema, vai vir muitas coisas. Mas nós temos que confiar em quem? No Senhor e na força do seu poder. E para que isso aconteça na vida do novo decidido, é necessário que ele tenha alguém acompanhando ele, orientando, para que ele não venha cair quando os amigos
disserem alguma coisa, como eu disse que eu passei com minhas amigas, que disseram agora tu pensa diferente, agora tu não é mais a mesma, agora tu não faz mais parte do nosso grupo. Então tudo isso surgiu e eu fiquei, e agora? O que é que eu faço? Eu fiquei sozinha, mas com Jesus, sozinha e com Jesus. E no meu tempo eu não tive acompanhamento, eu não tive discipulado, eu não tive ninguém para estar me orientando, nem tempo de sentar para aprender na escola bíblica dominical eu não tive. Foi numa semana eu chegando na casa do Senhor e na outra semana eu ganhando uma classe no departamento infantil para estar ensinando. Então eu tinha que estudar a palavra para poder ensinar. Quando eu perguntei, o pastor me deu uma orientação aqui, como é que eu vou fazer um roteiro. Ele disse, o roteiro é a Bíblia. Esse é o roteiro. Pegue a Bíblia e vá fazendo. Então, ali a gente sabe que Deus foi dando graça e eu fui aprendendo e fui montando as histórias da Bíblia e fui ensinando. Então, com certeza Deus tinha um plano na minha vida e me orientou. Mas como é bom quando a gente tem uma orientação, um ensinamento digno, um ensinamento fiel, verdadeiro das Santas Escrituras. Quando a gente tem alguém que para e diz assim, conte comigo que eu vou orar por você, conte comigo que eu vou ensinar a palavra, conte comigo que eu vou estar junto fazendo a obra com você. Então, isso é muito importante quando a gente começa a trabalhar. Então, a pessoa que aceita Jesus, ela sabe que ela recebe a paz. Ela vai sentir paz. No meio de conflito, no meio das adversidades, ela vai ter paz. Agora, a gente sabe que tem guerra. Por que tem guerra? Porque tem problema. Tem problema no lar. Muitas vezes é o casal, porque os dois eram de dançar e agora um aceitou Jesus, aí não vai mais para as festas, não vai mais para as danças, não vai mais para os bares, não vai mais para as coisas, não vai mais para essas coisas. Então, o outro fica triste porque não tem mais aquela companhia que tinha de ir para esses lugares. Então, vai ser trabalhado todo esse processo na vida dessa pessoa que aceitou Jesus. E o outro como fica, né? Como fica que é o companheiro que de muito tempo que está junto e de repente tem uma mudança, uma transformação que Jesus fez na vida do seu companheiro. Então, vai ter problema. Aí, quando chega na igreja, sente aquele calor, aquele vigor, aquela renovação espiritual, aquela força. Aí, quando chega em casa, sente o frio. Por que o frio? Porque não tem aquela pessoa para dar a palavra, não tem aquela pessoa para dar ânimo, não tem aquela pessoa que dê orientação. Então, a igreja é um lugar de harmonia e de amor. E muitas vezes a pessoa no lar, na casa, só encontra o quê? Desavença. Muitas vezes a pessoa aceita Jesus, se firma, e o esposo quando chega embriagado, chega xingando, chega dizendo coisas. Então vai tendo os conflitos e para conciliar tudo isso, só uma pessoa que está realmente em Jesus, que está tendo uma grande experiência com o Senhor. Então, muitas vezes a pessoa até experimenta dentro da sua própria casa o ódio. Muitas vezes não é dentro da sua casa, mas é na sua vizinhança, né? Os vizinhos passam a odiar porque agora ele se tornou um cristão, um seguidor de Jesus. Então, tudo isso vem com o ser um discípulo, de ser um servo, de estar fazendo a vontade de Deus. Então, a pessoa que está sendo discipulada, ela vai encontrar equilíbrio, né? Equilíbrio para poder ter condições de estar dentro de casa, no meio dessa desavença todinha, ela está equilibrada e também, se está no trabalho, ela tem equilíbrio, força para poder estar fazendo a obra de Deus e a vontade de Deus no trabalho, testemunhando no momento que tiver oportunidade, ter um momento de oração, na faculdade, ter o momento também de testemunhar, não se contaminar com as coisas que tem na faculdade, mas testemunhar. Então, isso é importante na vida
de um novo decidido, de um discípulo de Cristo, né? E o discipulador tem que saber que ele vai passar por muitos conflitos. Um novo decidido vai passar por muitos questionamentos, muitas perguntas. Muitas pessoas têm muitas perguntas para fazer, que hoje, muitas vezes, muitos pastores não têm condições de responder. Ou não responde simplesmente por não querer, ou não responde por não saber responder aquela pergunta, aquela dúvida, aquela curiosidade que todo cristão tem. Então, existem certas perguntas que nós não podemos responder, né? Porque nem tudo Deus revelou através da sua palavra. Ele deixou algumas coisas em oculto. Então, a gente precisa saber que tem certos limites para a gente, né? Escatologicamente falando, a gente tem que saber que tem certos limites que o Senhor permitiu que ficasse para que nós não tivesse a curiosidade de saber tudo. O sabe tudo, nós não podemos saber tudo. Tudo, a Bíblia não revelou tudo. Ela apenas revelou aquilo que Deus quis revelar e trazer à tona para nós. Então, os falsos conceitos do recém-nascido. Alguns, ao abraçar a fé evangélica, têm em mente muitas ideologias e filosofias, conceitos e valores que precisam ser mudados, pois estão em choque com a palavra de Deus. Outros passaram por seita e aprenderam a resposta errada de como agradar a Deus. Você está disposto a ser usado por Deus para desobstruir o entendimento desses novos convertidos? Então, vamos dizer, uma das coisas que as pessoas se questionam muito é quanto à sexta-feira, né? Tem uma cultura e uma tradição que na sexta-feira não se deve comer carne, só se deve comer peixe, né? Eu posso comer peixe na sexta-feira, se tiver o peixe, tudo bem. Agora aqui, se tem a carne, eu vou comer carne. Não é obrigado eu comer só peixe. Então também tem a sexta-feira, chamada Sexta-feira da Paixão, que muitas pessoas só comem peixe, não comem carne. Por qual o motivo? Aquele povo judeu, eles pararam naquele dia porque eles viram o que aconteceu com Jesus, as carnes de Jesus como ficou, então simplesmente não comeram carne, comeram peixe. Então veio uma tradição que as pessoas não podem comer carne na sexta-feira, chamada Sexta-feira Santa ou Sexta-feira da Paixão. Então, isso é uma questão de ideologia das pessoas, da ideia das pessoas que criaram, que não pode. Mas quanto ao alimento, o Senhor diz, olha, a carne foi liberada, vocês podem comer, que antes tinha a proibição dos animais, da mão fedida, tudo isso, mas agora, já no Novo Testamento, não tem mais isso. Então, os questionamentos para a gente estar perguntando o que pode, o que não pode, sobre alimentos, sobre, vamos dizer, o tamanho de um cabelo, o tamanho disso, as vestes, esses questionamentos que vêm, então a gente tem que estar preparado, não simplesmente pela uma doutrina humana, mas pela uma doutrina bíblica, um respaldo bíblico. A Bíblia responde, o que é que a Bíblia diz, como eu devo me comportar, a minha linguagem como deve ser, se eu devo viver como o mundo mostra que todo mundo anda de todo jeito, de todas as formas. Então, eu vi uma criança, filho de uma pessoa cristã, vestido de sereia. Então, sereia para o candomblé representa o quê? Iemanjá. Então, Iemanjá, que eles dizem o quê? Que é a rainha do mar. Então, a gente tem que ter essa noção e esse conhecimento. Como é que eu sou cristã, não vigiei, peguei minha filha e vesti dessa forma. Dessa fantasia, né? Dessa ilusão. Então, a gente tem que ter a orientação, segundo as escrituras, o que aqui representa, como vem aprender de seitas erradas. E falar sobre esses falsos conceitos, irmãos, quando Paulo escreveu a carta à igreja de Colossos, lá em Colossenses, ele estava preso. Paulo estava preso, mas estava preocupado com o que estava acontecendo lá em Colossenses. E em Efésios também, né? A igreja de Éfeso.
em Colosso. Por quê? Porque ele diz assim, ó, irmãos. Aí diz assim: e Paulo escreveu para ser uma resposta a uma heresia, alguns falsos mestres que estava querendo fazer aparecer seus nomes no meio da igreja. Isso tem acontecido, né? No meio da igreja, por meio de um ensino doutrinário diferente, no misto de crenças judaicas e gregas que confundiam e atormentava esses novos crentes. Paulo preocupou-se em resgatar a igreja dessa doutrina ridícula, né? E procurou estabelecer nos cristãos de Colossos a ocupação de conhecer a Deus e de tornar Deus conhecidos. Por quê, irmãos? Porque alguns heréticos, né, judaicos e gregos estavam embaraçando a mente dos novos cristãos lá na igreja de Colosso. E Paulo soube disso e escreveu essa carta aos responsáveis, aos líderes que estavam ali responsáveis pela igreja. E no versículo 8 de Colossenses, do capítulo 2, diz assim, ó: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens e conforme os rudimentos do mundo, e não seguindo Cristo. Irmão, quantas religiões, quantas falsas doutrinas existem no mundo, e muitos desses líderes, né, que têm a oportunidade de alguns líderes de igrejas evangélicas dando a oportunidade desses homens para embaraçar a mente dos novos cristãos e dos cristãos já antigos, né, com mensagens que não são agradáveis a Deus e que não está escrito na Bíblia. Quantas doutrinas de homem tem por aí? Quantas doutrinas de homem, até o próprio cristão que está dentro da igreja quer ensinar a igreja essas doutrinas que não está escrito na palavra de Deus. Então, Paulo, como um servo de Deus, como um apóstolo, como um líder, ele tinha essa preocupação, né, com os cristãos e com os novos convertidos, né, de eles se confundirem com essas mensagens diabólicas, né, com essas heresias que esses líderes estavam querendo ensinar e colocar dentro da igreja do Senhor, né? Então, ainda hoje a gente escuta isso, irmãos. A semana retrasada eu estava falando que eu estava vendendo a um cliente meu, e esse camarada, ele é judeu, e ele veio conversar comigo sobre a religião, porque ele sabe que eu sou cristão. E a ideologia dele é completamente da nossa. Diferente. É diferente, porque ele só crê no Antigo Testamento. E nós cremos no Antigo e cremos no Novo, que foi quando Jesus veio dar sua vida por nós, que é a graça de Deus que nós alcançamos. E eles não creem nisso. E ele queria embaraçar minha mente. Mas, felizmente, eu creio na palavra de Deus e eu estou preparado, né, para essas coisas, porque nenhum desses heréticos vem me confundir, não. E não vem me ganhar para Cristo, não. Ele, para ganhar eu para Jesus, para eles ganhar eu para a religião dele, ele tem que tirar Jesus do meu coração. Como um dia o pastor Eloy fez com uma seita aí, né? Um amigo dele que era discípulo dele e depois entrou nos Testemunhos de Jeová. E esse Valtamir querendo que seu Eloy fosse de toda forma para os Testemunhos de Jeová. Aí seu Eloy disse: olha, você quer que eu vá para lá? Você quer que eu me une com vocês? Então tire Jesus aqui do meu coração. Tire Jesus do meu coração, vá, tire. Não, isso é impossível. Ah, é impossível? Pois eu não vou para as heresias de vocês, não. Porque você conheceu a verdade e se embaraçou com mentes, com esses heréticos aí, e eles ganharam você, porque você não vigiou e você não acreditou na palavra de Deus. Pois eu sou diferente de você. Então, irmãos, a gente tem que estar preparado, não se confundir com esses heréticos aí, com essas seitas, com essas mensagens diabólicas, né? A mesma coisa está havendo aí no governo, né? Essa ideologia mudânia que está acontecendo aí está querendo
embaraçar a mente de muitos crentes e está conseguindo. Por que, Adeval? Por exemplo, essa pandemia, como eu falei, né? O governo proíbe que a igreja seja, o 100% da igreja possa ir para a igreja. Só está dando 30%. Agora, os ônibus é 100%, os aviões é 100%, os metrôs é 100%, e é um em cima do outro, um montado em cima do outro. A praia agora, você viu a situação da praia como estava? Eu fui à praia, irmão, esse final de semana, esse feriado. Eu peguei minha esposa, peguei meus 2 netinhos, Giovana e Petros, e fui para a praia, né? Lá para Itamaracá. Eu fui numa sexta de manhã cedo. E João Lucas foi comigo também. Fui numa sexta de manhã cedo. Passei a sexta-feira, estava deserta, bacana, fui lá com eles, brincamos, tomamos banho, né? Com as crianças lá, foi uma bênção. Aí dormi lá. Aí no sábado de manhã fomos para a praia. Depois de meio-dia voltamos para casa, a casa lá na praia, né? Almoçamos, descansamos, e quando deu 5 horas, a gente só voltou de 5 horas porque Petros, meu neto, ele se acordou de 5 horas, eu estava acordando ele para a gente voltar. A gente veio para casa. Por quê? Porque nessas alturas a praia já estava, o pessoal já estava chegando na ilha, né? Já estava chegando aí, estava lotando. E ali ia ficar muita gente e não dava mais para a gente. E também porque nós tínhamos um compromisso com a Igreja do Senhor. Tínhamos que fazer parte da escola dominical, tinha a responsabilidade da escola dominical e o culto à noite. Eu fui, né, com cuidado e voltei, né? Não tem proibição nenhuma, mas você tem que saber que as coisas de Deus estão em primeiro lugar. Tá certo? Então, a gente não pode se embaraçar, a gente tem que ter cuidado, tem que estar preparado na palavra. E também fazer a obra do Senhor, irmão. Não é só estar descansando em casa, não. Confortado em casa, não. Né? A gente tem que se lembrar que temos uma responsabilidade com Deus. Você tem uma responsabilidade com Deus. Não só é estar vivendo no material, não. Né? Mas e a igreja? O trabalho da igreja, o trabalho do Senhor. Você está fazendo o trabalho do Senhor? Você está fazendo o trabalho do Senhor? Como Paulo escreveu lá em Timóteo, né? Você está fazendo o trabalho do Senhor? Você está parado em casa, irmão, com medo. Tira esse medo, meu irmão. Vamos continuar a obra de Deus. A obra de Deus não pode parar. Então, o diácono Adeval, junto com sua esposa e seus netos, voltaram para casa para no domingo, né? Pela manhã está fazendo a live da escola dominical e à noite no templo do Senhor. Porque o templo do Senhor é um lugar abençoado. É um lugar abençoado onde nós ali se unimos uns com os outros e ali se reunimos, né? E falamos de Jesus. Amém. Isso glória é muito importante, verdade. Meu irmão. Não deixe se embaraçar, né? Com essa coisa do governo, não. Com essa ideologia do governo, não, por causa dessa doença. Porque quem está ganhando com isso é o governo, ganhando dinheiro, né? O diabo inubriando a mente deles. E fazendo isso para que atormente a igreja do Senhor, que o povo de Deus fique com medo e não vá ao templo. O que acontece? Vai terminando o povo se enfraquecendo na fé, porque muitos que estão em casa nem lendo a Bíblia nem louvando ao Senhor nem orando porque está perdendo a fé, está perdendo lembrando o contato. Que não estamos generalizando, né? Tem alguns que estão lendo a Bíblia, não, exato, orando, né? Não são todos, né, irmão? Não estou falando todos, mas aqueles que não estão, né? Para se despertar, irmão. Estou falando isso para se despertar, não é porque eu sou melhor do que você, não. É para a gente se acordar mesmo, para se despertar. Então essa manipulação diabólica aí está acontecendo para enfraquecer o povo de Deus. E com certeza, irmão, se a gente perder o contato de ir para a casa do Senhor, o contato de ler a Bíblia, de orar, a gente enfraquece na fé. Faça o seguinte, passe um mês sem orar, passe um mês sem ler a Bíblia. Veja como é que você vai ficar. Você vai se distanciando de Deus, né? Você vai se distanciando de Deus. Então a gente tem que chegar mais perto de Deus. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu sei de Deus. Exatamente. O plano de Deus para quanto minha mais vida. você ora, quanto mais oro, mais eu tenho resposta de Deus para minha vida. Né? Eu tenho resposta de oração. Quanto mais você ora, quanto mais você faz o bem, você se aproxima de Deus. Então, irmão, aqui o diácono Adeval está falando isso, não é porque o diácono é melhor do que ninguém, não. Eu sou falho, eu sou pequenino, eu posso ser até menor do que você. Mas a gente tem que se despertar. O diácono tem que se despertar.
O diácono tem que orar, o diácono tem que ler a Bíblia, o diácono tem que ir ao trabalho, o trabalho de Deus, né? Pregar a palavra de Deus. Quando está trabalhando, fala de Jesus. Eu estava com esse judeu lá pregando, falando para ele, falando para mim, eu me defendendo. Mas sabe o que eu disse a ele? Ó, eu sei de uma coisa, você não vai aceitar a palavra de Deus que eu estou falando para você, porque você já está na sua religião, você já está nessa religião pagã, e com certeza eu não vou aceitar a tua palavra não, porque eu já conheço a palavra. Jesus já me salvou, ele está no meu coração e eu estou esperando ele. Eu creio que ele vem buscar a sua igreja. Se você não crê, é problema seu, como você está dizendo, essa heresia, essa hipocrisia, dizendo que é mais fácil o mar pegar fogo do que Jesus voltar para me buscar a sua igreja. Cuidado com o que você está dizendo. Ah, pois eu creio que um dia ele vai voltar e vem buscar a sua igreja. Tá certo, irmão? Então a gente tem... Por que eu estava me defendendo assim? Porque pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, eu tenho lido a Bíblia e tenho aprendido da palavra de Deus. Porque, irmão, e eu tenho orado. Porque se essas pessoas, testemunhas de Jeová, essa religião judaica, se a gente não tiver cuidado, a gente termina caindo nas heresias dele. Como Paulo, que se preocupou com a igreja de Colossenses, né, Colosso, e com a igreja de Éfeso, Paulo se preocupou com os irmãos novos na fé. Por que os irmãos novos na fé? Porque eles eram recém-chegados na fé em Cristo Jesus. E eles não estavam preparados, né, para ouvir certas palavras, como esses gregos, né, e esses judeus que estavam trazendo falsas heresias para dentro da igreja, e eles podiam acreditar em tudo que eles estavam falando e cair nessas conversas. Aí Paulo escreveu a carta preso. O homem de Deus estava preso, mas estava com a fé 100% no Senhor, né? Para que o líder da igreja lá, né, tomasse as providências. E se for possível, botasse para fora da igreja, do templo, botasse para fora, botasse eles para fora. Não aceitasse o que eles estavam fazendo, para não embaraçar a mente dos novos crentes. Então, é por isso que sempre a pastora, né, na igreja diz, né, os diáconos e os pastores na igreja que o Senhor colocou para ensinar as ovelhas a ler a Bíblia e a orar e a jejuar, para que quando chegar no momento desses, eles não caiam, né, irmão, na cilada do diabo. É verdade, irmão, o mundo que nós estamos vivendo, a situação está ficando cada vez mais pior, né? O povo está com medo dessa pandemia, e vem coisa, a Bíblia diz que vem coisa pior. As coisas estão acontecendo, a palavra está se revelando, e vai chegar situações pior, e nós temos que estar preparados para enfrentar as situações, né? E dizer, Jesus está em primeiro lugar na minha vida, Jesus está na minha frente, Ele é o Senhor da minha vida, eu dependo dEle. Amém, irmãos? Então, olha, presta atenção nesse versículo do capítulo 2 de Colossenses, né? Cuidado que ninguém vos venha enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento deste mundo, e não segundo Cristo, deixando de falar do amor de Cristo para trazer novas doutrinas que não é de Deus, que é doutrinas mentirosas, doutrinas satânicas, para poder desviar o povo de Deus dos ensinamentos da palavra do Senhor. Amém? A pastora está com a palavra. Quando ele fala sobre vãs, filosofias, ideologia, essas coisas tudinho, a gente vem e lembra de que há talvez 15, 20 anos atrás surgiu a teologia da prosperidade. Então venha, dê dinheiro e você vai ganhar um carro. Venha e faça um voto de tantos que você vai ganhar uma casa. Venha e faça o voto disso. Então foi a teologia da prosperidade, foi mudando o pensamento do reino de Deus, né, lá da glória, e agora o reino se tornou aqui na terra. O reino se tornou na terra, e a gente tem que saber que o reino continua sendo lá no céu. O nosso alvo é o céu. Então veio agora
as pessoas, os líderes, ensinando que tem que ser próspero. Se você não for próspero, você está debaixo de uma maldição. Se você não for abençoado, você está debaixo de uma maldição. E você tem que quebrar esse tipo de maldição, essa raiz, essas coisas todas. Então, na realidade, não é isso. Nós sabemos que Deus, Ele abençoa, Ele faz coisas grandes e não é preciso a gente pagar pelas coisas que nós recebemos, não. A gente paga, assim, orando, buscando a Ele, lendo a palavra dEle, engrandecendo o nome dEle, não pagando financeiramente. Você tem que dar certo valor da fogueira, do não sei o que, e vai botando as coisas, e as pessoas vão para água benta, para essas coisas, para poder pensar que vai ser abençoado por causa disso. Então, nós temos que saber de uma coisa, que temos que descobrir qual é o propósito de Deus para a minha vida. Qual é o chamado de Deus para a minha vida? O que é que Deus quer que eu faça? Eu sei que eu devo fazer discípulos. Eu tenho que fazer discípulos. Depois que eu faço discípulos, eu sei que eu faço os discípulos, apresento na igreja, coloco lá, e a responsabilidade minha, que é pastor, de pastora, eu tenho que dar continuidade ao trabalho. Tanto é que a gente tem a classe dos novos decididos, para que eu possa também ensinar a palavra de Deus para ele. Então, lembrando que esse novo decidido, quando ele chega na igreja, ele tem um passado, ele tem um histórico, né? Todos nós que chegamos na casa de Deus, nós temos uma história passada, né? E, assim, Deus, a primeira coisa que Ele faz com o nosso passado, Ele esquece. E Ele lança no mar do esquecimento. Mas só que tem pessoas que chegam com essas marcas, e são marcas profundas, que viveram assim no mundo. As experiências que tiveram foram muitas feridas, foram muitos traumas, muitas decepções, vamos dizer, abusos, mulheres abusadas, crianças abusadas que chegam na igreja, e tudo isso. E a gente tem que estar pronto para receber essa pessoa com esse tipo de problema, com essas dificuldades, né, com esses traumas na sua mente. E nós vamos receber essas pessoas. Muitas vezes é um homem que era alcoólatra e ele tem o seu trauma de viver no alcoolismo, e muitas vezes perdeu a sua família por causa do alcoolismo. Tudo isso, a gente tem que saber que eles chegam com esses sinais e esses traumas que são profundos, e eles têm os seus temores, os seus medos. Que quem não teve um dia o seu medo, o seu trauma na sua vida? Quem não teve um momento difícil, né? Que a gente chama de síndrome, né? A síndrome do medo, tem a síndrome do pânico, a síndrome disso. Então, tem certas síndromes que as pessoas chegam, que tem medo de sair tarde da igreja, porque tem medo de alguma coisa acontecer, tem medo de assalto, disso, daquilo. Aí tem medo de estar na igreja e viver certas coisas que viveu em outra determinada igreja, outra experiência que teve lá, né? De assédio, de tudo isso que acontece. Então, a gente tem que estar pronto para receber todo tipo de pessoas que cheguem, e chegarmos, e a gente dá o apoio e a força para que ele possa crescer espiritualmente. Ele precisa crescer. Então, como nós sabemos que precisa saber que chega as pessoas com o seu trauma, depois nós podemos já dar o discipulado. Só pode dar discipulado quem é discípulo, quem aprendeu a palavra, quem conhece a palavra, quem tem aprofundamento na palavra, é que pode ensinar a palavra. Então, só pode apresentar Jesus quem conhece Jesus, porque senão, é como o diácono Adeval falou, o rapaz servia a Cristo, eu conheci ele, Valtamir, muitos anos ele serviu a Cristo e depois se levou pelas vãs doutrinas, foi para os Testemunhas de Jeová e queria agora levar o pastor Eloy para o Testemunha de Jeová, e eu vi ele lá querendo levar porque queria. Então, quando a gente pensa que o discípulo está pronto, o discípulo vai para o outro lado, e do outro lado que ele foi ali, ele ficou preso.
preso. Então ele não estava pronto a obedecer a Deus, nem obediência a Deus, nem em obediência à vontade de Deus, submisso à sua vontade. Nem ele tinha o desejo de ter intimidade maior com Deus. Então, o discipulador, ele tem que ter justamente esses 4 pontos. Obedecer a Deus, ele tem que ter o desejo de conhecer a Deus, a submissão à vontade de Deus e a fidelidade e compromisso. Outro ponto importante é o amor. O amor a Deus e o amor às pessoas. Porque se ele se preocupa com os outros, então ele vai dar o melhor de si para o outro. Também vai ter que ter um tempo diário, como o diácono Adeval falou, de oração. Então ele vai orar e buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Aí vem nós estamos no terceiro ponto, né? Ponto. Nós estamos no terceiro ponto, que é justamente... Na página 89. Aí nós estamos dizendo que essas preocupações faz parte do discipulador. Aí, que é discipulador? O pastor Daniel da Silva sugere 5 respostas para essa pergunta. A primeira, discipular é ensinar a obedecer. Né? Quem é que não conhece a palavra obedecer? Né? Essas 3 vogais, né? Vogais e consoantes. Obedecer. Obedecer a quem? A Jesus, a Jesus, a Deus, né, irmão? Tem que estar pronto para obedecer. Então, no lugar de ser A, B, C, D, né, é obedecer. Então, pronto para obedecer. E também está presente. Está presente aonde? Está presente nas atividades da igreja. O discipulador, ele sabe o dia de culto, ele sabe o dia que tem um aniversário na igreja, ele sabe o dia que tem uma comemoração especial na igreja, ele sabe ensinar os outros porque é o culto de doutrina, né? Porque tem o culto da família, porque tem esse culto aqui. Aí ele vai dizer os motivos, as razões porque tem. Porque existe a escola bíblica dominical. O que é a escola bíblica dominical? Por que é importante a escola bíblica dominical? Porque ela está sendo abolida em muitas igrejas. Porque não está sendo frequentada. Porque o número de pessoas não vem. Irmãos, nós temos que estar prontos para ensinar a palavra a 1 ou 2 ou 3. Porque a palavra diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, o Senhor se fará presente. Então, se nós estamos com 3, com 4, com 5, mas nós estamos ensinando e ministrando a palavra do Senhor, então, com certeza, a palavra não vai voltar vazia. Então, ensinar a obedecer. Então, obedecer a quem? Obedecer ao Senhor, obedecer à palavra. Como diz no Salmo 119, a tua palavra escondi no meu coração, né? O salmista Davi, para eu não pecar contra ti. A tua palavra. Então, Senhor, eu escondi a tua palavra no meu coração. Então, eu sou um discipulador porque eu aprendi a obedecer. Depois eu estou presente. Estou presente aonde? Em reuniões, em culto, no que tiver na igreja, nos eventos que tiver, eu faço parte. Se é das crianças, o que é que precisa? Qual é a ajuda que precisa da minha presença nesse culto? O que é que precisa? O que é que eu posso fazer para ajudar nesse evento? Se é dos adolescentes, se é dos jovens, se é dos homens, das mulheres, quem for. O que é que eu posso fazer? Como servo, como discípulo, como aquele que está integrado na obra. Depois, discipular é crer. Eu tenho que crer em Jesus. Eu não posso ensinar uma coisa que eu não creio. Eu não posso. Eu não posso falar de uma coisa que eu não acredito. Como é que eu vou falar e ensinar uma coisa se eu não acredito nisso? Eu vou ensinar. Falar. Às vezes você não está vivendo aquilo, né? Justamente. Se eu não tenho uma vida que condiz com o que eu estou ensinando, a minha vida, os meus atos, as minhas atitudes,
Tudo que eu estou fazendo não está condizendo com aquilo que eu estou ensinando, que é a palavra. Então, eu preciso crer. Crer em quem? Crer no Senhor Jesus. Eu tenho que crer em Jesus. Para chegar no céu, o caminho é Jesus. Então, eu tenho que crer. Então, discipular é falar a verdade em amor. Ai, irmãos, antes, no passado, você escutava o evangelho, mas era um evangelho duro. Hoje a gente está mais no evangelho do amor e parece que não está fazendo o efeito que fez no passado, não. Esse evangelho do amor, da facilidade, que a gente abre mais, mostra mais amor, mostra mais compromisso, mostra mais a verdade para as pessoas. Olha, a verdade é essa, né? É a verdade de João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se, pois, o Pai vos libertar, verdadeiramente você vai ser livre. Então, livre de quê? Do jugo do pecado, da condenação, de tudo que vem por aí, da prostituição, dos vícios. Você vai ser livre de tudo isso. O Senhor te liberta. Amém. O Senhor te liberta da mentira, aleluia, da falsidade, da fofoca, da hipocrisia, né? Do disse-me-disse, da contenda. Porque muitas vezes isso surge no meio das igrejas. Tudo isso surge. E a gente tem que estar na palavra. Então nós vamos ensinar a palavra em verdade e em amor. Amor. Se eu corrigir uma pessoa que está andando com a vida errada, hoje em dia as pessoas se ferem, se machucam. Não vou mais naquela igreja não, porque a pastora disse isso. Estou corrigindo porque a palavra me ensina a corrigir. Amém. Hoje em dia as pessoas não querem passar por disciplina. Quando está em disciplina, a igreja colocou em disciplina, corre para outra igreja. Aí quando chega na outra igreja aceita do jeito que está, com a vida errada, com o pecado, com tudo, e vai lá para frente, vai cantar, vai dirigir, vai fazer. E esquece de viver a vida como realmente deve ser, uma vida de fidelidade e de compromisso. Então nós temos esse compromisso de ensinar o quê? A verdade. Eu tenho que ensinar a verdade. Quando eu estou ensinando a verdade, então eu estou fazendo a vontade do Pai. Eu estou fazendo a vontade de Deus. Então quando eu faço a vontade de Deus, eu sei que eu estou agradando a Deus. Eu estou andando com compromisso. Então, discipular é lançar alguém para o futuro. Porque qual é esse futuro que eu estou falando? Quando eu estou falando que eu estou discipulando, que eu estou ensinando a palavra de Deus, eu estou ensinando a palavra, a pessoa no futuro, eu sei que alguém me ensinou, eu sei que alguém me ensinou. E tudo que alguém me ensinou, que alguém falou comigo, que alguém mostrou a verdade para mim, deu o ensinamento que eu precisava, aí eu sei que eu no passado, os meus pastores que eu tive, né, que o meu primeiro pastor foi meu pastor Eloy, Baltazar e pastor Pedro, 3 pastores. Então, eles me ensinaram a palavra. Ali nas mensagens que eu escutava os pregadores, que eu via os cantores que vinham para a segunda igreja batista de Casa Amarela, quantos ensinamentos eu pude ter. E hoje eu posso estar nesse futuro que chegou, porque é o presente para mim, eu vejo que a palavra está fazendo efeito daquilo que eu aprendi no passado. Quantas coisas o pastor Pedro me ensinou, quantas coisas ele falou no púlpito e eu aprendi. E hoje eu quero viver mais daquilo que ele ensinou. Hoje quero viver mais daquilo que o pastor Eloy ensinou. Hoje eu quero viver mais daquilo que eu aprendi estudando a palavra de Deus. Então eu procuro viver mais das coisas de Cristo, do Evangelho de Cristo. Então eu vou lançar a pessoa para o futuro. Vou ensinar a palavra, vou ensinar o que é que vem no futuro, né? Vou ensinar as lutas, vou ensinar a escatologia, que é justamente Apocalipse, o que é que vai acontecer, as coisas vindouras, o reino de Deus, o que é que vai acontecer, o julgamento, né? Tudo isso. Então a pessoa vai saber do que vai acontecer no futuro.
Então, no futuro, ela vai estar preparada para esse futuro que vai chegar. Mas, enquanto isso, nós estamos vivendo esse presente. Então, o autor diz assim, como iniciar um discipulado, o discipulado. Primeira coisa, eu tenho que me dispor a fazer. Eu disse, quando nós estávamos falando, que pode ser um discipulador. A pessoa pode chegar para mim e dizer, pastor, olha, domingo, quando a pessoa aceitar Jesus, eu quero ir na casa dela, na sexta-feira, na segunda-feira, né? Na terça-feira, no dia que não tem culto na igreja, e vou lá e vou ensinar a palavra. Eu estou disposta a ir. Eu estou disposta a lhe ajudar no seu ministério. Então, eu fico na responsabilidade de ensinar nos domingos, na classe do Novo Decidido, e a pessoa se dispõe a fazer o ensinamento da palavra, do discípulo. Também não custa nada eu ir fazer acompanhamento também com algumas pessoas, né? Fazer discípulo, que é importante. O diácono Deval fazer discípulo é importante. Fazer as visitas, estar nas casas visitando, sabendo como as pessoas estão, porque a gente sabe que para se viver o evangelho é necessário ter conhecimento da palavra. E muitos fracassam na fé porque não teve esse apoio, essa dinâmica de alguém estar ali dando essa força. E primeira coisa, se dispor. Depois que você se dispõe aí, você vai acreditar que você mesmo pode fazer. Ah, pastora, mas eu não conheço a Bíblia, eu não sei muito a Bíblia. Faça, porque quando eu comecei, eu não sabia muito também não. Eu não sabia muito não. E todo dia eu estou aprendendo, todo dia eu estou aprendendo. Então, você também vai aprender junto com aquela pessoa. Quando você se dispõe, você vai ser sendo treinado e adequado para aquela situação. Aí procura o quê? Um material. Então você vai procurar o estudo como eu disse, o Evangelho de João, você vai ler primeiro João, aí depois você lê Mateus, Marcos, Lucas, os quatro evangelhos para evangelizar. Tanto é que tinha um livrinho que era o Evangelho segundo João. Aí as pessoas começavam estudando esse livro. Para quê? Para que pudesse se fortalecer, os novos decididos se fortalecendo. Então eu vou ensinar uma palavra que possa me preparar. Então eu vou procurar um livro, eu vou pesquisar. Se eu não quero ir numa livraria comprar um livro, eu vou pesquisar na internet um livro que seja bom, que eu analise ele, veja quem é o autor, né? Porque quando a gente termina cada lição, eu acho muito interessante, é que eles indicam sempre um livro. Aqui mesmo tem aqui, Os Heróis da Fé. Aí eles dizem assim, ó, Os Heróis da Fé. A biografia, aí fala sobre os nomes dos heróis da fé. Martinho Lutero, Charles Finney, John Wesley, George Muller, David Brenner, esse é o único que eu nunca ouvi falar. William Carey, David Livingstone, Hudson Taylor, Charles Spurgeon e D.L. Moody. Tem a vida e obra relatada como cumpridores da missão que Deus confiou a cada um. Então, eles foram evangelista, avivalista. O Charles Spurgeon foi príncipe dos sermões, especialista em pregação. Era o que ele mais fazia. Cadê ele aqui? Teve um aqui, que eu esqueci o nome dele agora, que ele é um Miller, parece que é George Miller. Ele leu a Bíblia 200 vezes, 50 vezes de joelho, adotou 10.000 crianças. Eu sei que foi um desses que está aqui, porque passou na memória o nome dele, agora me fugiu.
mas ele, 10.000 crianças, ele adotou. E ele dizia assim, Senhor, dai-me, Senhor. E quando as pessoas vinham para ele, diziam assim, olha, está faltando isso, eu não estou pedindo a homem, eu estou pedindo a Deus, e Deus vai mandar. E ele tinha um caderno de 50 respostas de orações. 50 respostas de orações que Deus respondeu assim, na hora. 50 respostas de oração. E ele anotou. Um dia, a rainha foi visitar ele e eles estavam em oração. E a serva dele foi lá, bateu na porta e disse, Senhor, olhe, a rainha está aí, quer falar com o senhor. Ele disse, diga a ela que eu estou ocupada conversando com o rei dos reis. Ela vem a outra hora, ou então marca um horário e eu vou atender ela. Mas agora eu não vou parar a minha conversa com o rei dos reis para atender ela. Amém. Né? Glória a Deus. Então assim, irmãos, tanta oração que ele tinha, tanta oração, tanto momento com Deus, tanto momento de devocional, de ler a Bíblia, de pregar o Evangelho, de viajar em função desse Evangelho, porque quando a gente se dedica e procura o material, como eu disse, tem esse livro, aí se a gente volta um pouquinho na revista, a revista está dizendo Jornada no Império, que é vida que inspiram. Então a gente vai ver que nós temos que procurar um material guia para a gente poder ensinar. Depois nós temos que pedir a Deus que torne você ou eu um professor. Nós somos professores, então nós precisamos conversar com o professor. Vocês vêm para mim e tiram a dúvida. Pastora, isso e isso, como é que eu faço? Assim, olha, estou fazendo um discipulado, como seria melhor? Que indicação a senhora daria de um livro? O que a senhora faz? Então, nós vamos pedir e peça a Deus também, que Deus dê discípulo a você, para você ensinar. O certo seria 2 discípulos, 2. Pense, você com 2, outro irmão com 2, outro com 2, a nossa igreja vai encher, né? Nós teremos 2 cultos, né? Teremos um de 4 às 6 e outro de 6 às 8, no domingo. Então teremos 2 cultos, olha aí, cada um ganhando 2 discípulos. Se você colocar no coração que nós temos, vamos dizer, 50 mulheres guerreiras, e coloca no coração, quero ganhar uma vida para Jesus. Eu quero ganhar uma vida para Jesus. Então, 50 vai ganhar mais 50. Vai formar quanto? 100. 100. Então, se a gente faz no coração esse desejo, então nós vamos ouvir a voz do Espírito Santo e vamos fazer a obra de Deus. Depois, nós temos que estabelecer o local e o horário. Onde é que eu vou fazer o discipulado? O horário que vai ser o discipulado. Ora, eu também não posso passar 3 horas fazendo um discipulado. Eu tenho que ter um horário estabelecido, que eu não posso estar também com aquela pessoa que muitas vezes eu vou dizer, eu estava fazendo um discipulado e tem que ter uma pessoa, um diácono com você. Sempre aí, 2 pessoas juntas. É bom sempre 2, né? Não cair um, sempre 2. Eu estava fazendo um discipulado numa casa e o homem lá se levantou e molhou uma toalha e foi bater na gente, né? Só que eu não apanhei de toalha molhada não, mas a Helena apanhou. E ela disse que doeu a toalha molhada. Aí eu disse, eu não sei, né? Que eu não apanhei. Então assim, eu estava fazendo um discipulado, estávamos de 2. E quando foi na outra quinta-feira, no horário marcado de sempre, cheguei lá de novo e vim fazer a vontade de Deus. Então, cumpri com o horário combinado. E a gente tem que cumprir. Lembre-se que a gente tem que gastar tempo com as coisas do reino de Deus, que nós não sabemos o tempo que nós temos para estar aqui, não, nós não sabemos. A pessoa que eu marcava para fazer o discipulado era nas quinta-feiras e tinha outros dias também, terças e quintas, sexta, e essa pessoa era na quinta. Ela, no horário do discipulado que a gente marcava, ela ia dormir e deixava o marido para receber a gente. O marido não gostava do evangelho, ele era de uma seita.
Então, quando a gente chegava, ele já abria a porta e disse, já estão elas aqui na porta de novo. E depois que ele fez isso, na outra quinta-feira nós chegamos lá, rindo, vamos lá, bate na porta. Então, estavam lá para ensinar a palavra, pronto. E ela com morrendo de vergonha pelo que tinha acontecido. Então, aqui diz, qual o tempo suficiente de um discipulado? No mínimo, 1 ano. Né? 1 ano. Porque assim, tem gente que diz, eu sou novo decidido, 5 anos, 10 anos de evangelho, não é mais novo decidido. Já é para estar fazendo discípulo, já é para estar ensinando. Então, conclusão, o discipulado é uma relação comprometida e pessoal em que o discípulo mais maduro ajuda os outros discípulos de Jesus a se aproximar-se dele e assim reproduzirem. Se você entendeu cada palavra dessa definição, seja um discipulador. Então, se você entendeu tudo que foi dito nessa lição de hoje, faça discípulo, né? Se disponha a ensinar a palavra. Quando alguém chegar na sua casa, não fale de ninguém, mal de ninguém. Fale de Jesus. Fale bastante de Jesus. E com certeza você vai ter aquela pessoa que vai chegar e vai dizer, olha, eu não aguento mais não, eu quero Jesus. Eu quero uma mudança na minha vida, eu quero transformação. Então essa pessoa vai aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Assim. Agora, vamos fazer discípulos. Vamos nos levantar. Vamos trabalhar. Né? Vamos trabalhar, vamos erguer as mangas. Vamos dizer, Senhor, eis-me aqui para te servir. Senhor, eu quero fazer a tua obra. Eu quero fazer os teus desígnios, o teu propósito, o teu querer. Então vamos fazer a vontade de Deus, né? Que o Senhor nos abençoe e nos dirija na sua infinita graça. À noite nós estaremos no culto, será ceia, né? Queremos ver os diáconos lá, queremos ver os irmãos lá, junto, para cear junto conosco, né? Todos na mesma comunhão, as diaconisas, todo mundo lá, fervorosos na fé, buscando ao Senhor, engrandecendo o nome do nosso Deus. Glória a Deus. E agradecendo ao Senhor por esse privilégio de termos um lugar para estarmos juntos, compartilhando da mesma fé, da mesma esperança e da certeza que Cristo em nós é a esperança da glória. Amém. Cristo em você é a esperança da glória. Aleluia. Faça discípulos, evangelize, pregue o evangelho. Não tenha vergonha. É a melhor coisa que nós podemos fazer é dar Jesus para as outras pessoas. É falar de Jesus para aqueles que se aproximarem de nós. Que o Senhor nos abençoe e nos dirija Amém. na sua infinita graça. Glória a Deus. Até mais às 18 horas, onde nós estaremos Senhor Jesus. adorando ao Senhor e bendizendo o nome santo do nosso Deus. Lembre-se que hoje é ceia. Vá lá no canal, se inscreva, né? Dê o seu sininho, aperte, dê o ok. E nós estamos aí com um número bem pequenininho. Quase ninguém se inscreveu lá no YouTube. Também compartilhe, né, essa live para que muitas vidas possam ser edificadas e fortalecidas no Senhor. Né? Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar agradecendo a Deus por esta manhã, por esse privilégio de podermos estar aqui na presença do Senhor. Senhor Deus, eterno Pai, louvado seja o teu santo e excelso nome. Pai, nós precisamos de Ti, precisamos da Tua graça, do Teu amor e da Tua fidelidade e misericórdia. Orienta-nos em tudo. Fortalece-nos. Segundo a Tua infinita graça, misericórdia e poder. Ó Pai, nós Te agradecemos por essa manhã, por essa palavra tão maravilhosa. Ó Deus, onde nós podemos ministrar sobre outras vidas e as outras vidas ficar fortalecidas em Ti e na força do Teu poder. Aleluia. Obrigada por essa manhã, pelas atividades que nós ainda vamos ter no decorrer do dia. Mas à noite nós estaremos na Tua casa, adorando o Teu nome e bendizendo a Ti. Pai, nós te agradecemos por tudo. Te agradecemos. Em nome de Jesus. Jesus. Amém.
Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o poder e a consolação do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre a igreja do Senhor e sobre os filhos do Senhor espalhados na face da terra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor continue te abençoando. Na paz do Senhor.